Conversando com as entidades. A live de hoje é mais uma vez um convite e uma exploração sobre a classe Conversando com as Entidades, que estaremos fazendo em Vera Cruz nos dias 25, 26 e 27 de agosto com a CF Silza Nata, ela que já vai entrar ao vivo conosco. Será uma live entre três hoje, eu, a mãe e a Sil. E também, deixa eu chamar aqui a mãe também. Olá, Sil! Hello! Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tava aqui baixinho pra mim. Yes. Hello! Ai, já tá todo mundo junto! Oi, mãe! Hello! Hello! Hello, hello! Não posso ser mais sortuda, gente, mas na verdade não somos três, não, porque já tenho aqui a criança. Ó. Tem mais. Sempre somos mais. Como pode melhorar? E como podemos ser muitos mais. É. Ah, Quantos mais então. estão presentes? Quantos mais? Né? Aí tem também os que são o tema da live, as entidades, né? Aí o número já vai. Não dá nem pra contar. Vou fazer uma introdução rápida aqui. Então, esse perfil que eu tenho aqui, o Jefferson Barras de Axis, que eu tenho pessoal de Vera Cruz, né? Me segue, assim, que eu criei um tempo atrás. Ele estava um pouquinho parado. Eu lembrei, gente, vamos fazer lá para o pessoal daqui também ficar sabendo, né, o que está acontecendo. Né? Então, para quem não conhece, né, Conversando com as Entidades é uma especialidade de Access Consciousness. Quando você faz barras de Access, né, abre um leque de outras possibilidades aí de técnicas, ferramentas, cursos para serem conhecidos, para você aplicar no seu dia a dia, na sua vida, nos seus atendimentos, né, para criar todos os tipos de mudanças. E nos dias 25, 26 e 27 de agosto, a Sil, que está aqui, vem para Veracruz trazer essa classe para nós, né? São 2 dias e meio de classe com essas ferramentas sobre entidades. E a nossa conversa hoje aqui é sobre isso, então, sobre esse tema. E fiquem à vontade. Coincidentemente, eu estava atendendo agora, hoje eu tive uma sessão de barras agora. Ela acabou de sair da minha casa e a Ceceu, ela me trouxe hoje um monte de consciência de entidades. Olha aí. Que está aparecendo no mundo dela. Ela já é praticante de barras, ela é facilitadora de barras também e já é minha cliente há algum tempo. E hoje ela veio mais falando um monte de coisa que está acontecendo com a vida dela, de entidades e percepção e tal. E eu vi que coincidência, justamente hoje, daqui a pouco, quando você sair daqui de casa, eu vou fazer uma live de entidades. Que gozado! E os meus gatos falando um monte, mostrando. Eu falei, da live, não sei o quê. Aí os gatos falando já um montão. O que será, né, que tem aqui pra gente hoje? A energia das entidades aí já em movimento, então. Nem pouco, quase nada. Gente, ela tá assistindo aqui, tá muito engraçado aqui. Eu tô enviando o convite da live aqui pro pessoal que segue. Mas pode ir falando. Já enviem também, gente, aviãozinhos para os amigos, inimigos. Para todos que vocês sentirem que essa live pode ser uma contribuição. E se manda para quem também não for contribuição também. Daí quem quiser entra, quem não quiser não entra, tá tudo certo. Isso aí. Tem uma pessoa que tinha pedido aqui, eu vou mandar para ele. Bem, aí, agora foi. Enviado. Olha aí o livro, Conversando com as Entidades. Eu peguei por causa da minha cliente. Eu falei assim, começa por aqui. Começa por aqui. É maravilhoso. Esse livro aí traz muita informação, muita consciência, né? Para quem nunca ouviu falar nada de entidade, gente, tem uma pequena curiosidade, mas não tá afim ainda nem de olhar para isso, começa por aqui. Começa pelo livro, que é a história. Esse é o livro da história da Shannon O'Hara, que é a fundadora dessa especialidade de Conversando com as Entidades. E ela conta a história dela aqui de uma maneira tão didática, tão simples, e vai trazendo tanta consciência na nossa vida, que é um presente para você.
E até o que ela traz aí, né, Silvia, eu acredito que muitas pessoas vão se identificar, porque são situações que no nosso dia a dia a gente vivencia e por a gente não ter esse conhecimento, a gente acaba muitas vezes se perdendo e achando que não faz sentido, achando que é coisa da nossa cabeça, e quando na verdade não, né? No momento que a gente consegue ter essa consciência, começa a se comunicar com essas entidades, é outra realidade, né? A vida simplesmente começa E o a que a mudar. minha cliente trouxe hoje, que eu fui mostrar para ela no livro, inclusive até li um capítulo do livro com ela, foi... Ela tá com muita inconsciência no corpo, que foi uma live que a gente fez outro dia. Então aí, ó. Muita coisa no corpo que ela tá percebendo, tal, e ela tem as ferramentas já, ela já é facilitadora de barras, tal, e ela sempre fazendo a quem pertence isso, tal, e ela vai, é do meu pai, é de não sei o que, tal, e eu falei assim, e se for de seres sem corpos, né? E até mandei para ela a nossa live que a gente fez outro dia, para quem não assistiu, foi exatamente sobre corpos e todas as percepções que a gente tem e consciências com entidades. Eu, o Jefferson e a Vivian fizemos outro dia. Depois a gente reposta até, né, Jeff? Sim, Para vocês visto isso. acessarem. E tem Para quem aqui. quiser dar uma olhadinha. Aham. E o livro também desmistifica muita coisa, né? Eu até comentei hoje quando fiz o estudo para chamar para live, né? Tem algumas pessoas que elas têm medo, né? É um assunto que algumas pessoas despertam medo. Tem também outros mistérios, assim, né? Uma pessoa me perguntou no final de semana sobre a classe. Ela disse assim, como é que funciona? Se eu fizer a classe, eu vou começar a ver espírito? Adoro! E eu acho que esses são alguns assuntos interessantes, como seria endereçar isso hoje, né? O próprio medo vem muito, né, da questão dos filmes, né? Como os filmes, principalmente de terror... Vi o que você falou, achei muito legal isso. Pintam esse cenário aí, né, de espíritos, entidades, e na verdade não tem nada a ver com isso, né? Com o que aparece nos filmes, pelo amor de Deus, é muito diferente Gente, e se desculpa, só torna vou uma tirar uma ferramenta. foto aqui, porque o gato está atrás participando, como se ele estivesse na câmera. Gente, eu vou ter que tirar uma foto, depois a gente até posta essa foto, porque tá fantástico. O Cookie, olha para mim aqui. Ele... Gente, tá muito... Depois eu posso... Desculpa, gente. A gente vai ter que começar a entrar nas suas lives e botar, tipo assim, 4 e daí um vai ser uma câmera apontada pro gato. Eu vou ter que criar um Instagram para eles entrarem também, porque não dá para entrar em outro aplicativo. Né? Deixa eu montar pra eles. Outro vai ter que virar a tua câmera aí para eles deixarem. Não, se eu virar a câmera agora, ó, só para vocês verem o que eu estou vendo aqui. Tá ali, olhando pra lá. Ele tá Oi? literalmente aqui. E ele tá. E é engraçado que ele tá numa pose que ele tá olhando para o que tá além dali, né? Então ele tá. Tem muita facilidade, né, com as entidades. Nem te conto. Mas como você falou, Jefferson, você estava falando do medo, né? Adoro falar de medo. Medo, inclusive, é um tópico que a gente trabalha muito na classe, tá? No material, no manual, a gente tem um monte de processos sobre o medo, porque, na verdade, para quem já fez fundamento, que não é um pré-requisito para essa classe, tá? Pré-requisito para a classe é uma classe de barras, seja lá quando você fez essa classe, você já está apto a fazer a classe de Conversando com as Entidades. No fundamento, a gente fala sobre implantes distratores, e medo é um implante distrator, onde a gente usa para se distrair ali de não ver o que verdadeiramente é, o que realmente está, o que pode aparecer além do medo. Geralmente o medo esconde uma potência, uma capacidade que é só sua ali, que provavelmente em outras épocas você julgou como errado, aconteceram algumas coisas, não sei o que, e você falou, eu nunca mais vou acessar isso. Cansei dessa potência. E daí você cria mecanismos de defesa e implantes para que não enxergue e não acesse mais isso. E na classe a gente brinca muito com essa ferramenta. A gente realmente, a palavra que o Jefferson usou, desmistifica o que é o medo. Até, né, Silvia, porque essa é uma habilidade que as crianças têm muito. E na infância é onde
podado, né, essa habilidade. Porque se a gente vê como as crianças têm os amiguinhos invisíveis, né? Então, ali que já começa, muitas vezes, a se perder essa habilidade, né? Pelos julgamentos. As crianças têm uma facilidade muito grande com isso, né? Elas vêm, elas conversam. O meu irmão mesmo era um que ele falava, minha mãe perguntava, o que você tá conversando? E ele falava assim, com ele, ó, ele acabou de falar tchau, acabou de entrar na parede. E ele falava bem assim, ele acabou de entrar na parede e falou tchau. Tudo bom. E daí vem os adultos que já não acreditam mais e falam, não, isso é coisa da sua cabeça, você está imaginando isso. E a criança, que normalmente aprende com os adultos, né? Normalmente é assim que funciona, ela fala assim, não é real. E começa a bloquear isso. Meu pai e minha mãe falaram que isso é imaginação minha, então isso não é de verdade. E começam a bloquear essa percepção. É aí que começa as bodegas, né? Que começam as melecas todas a acontecerem por causa do adulto que não acredita mais, porque ele foi ensinado que era errado também. Na verdade, ele não tem culpa. Ele só foi ensinado e comprou também essa meleca quando ele era pequeno. Sim. E essa inibição, vou chamar assim, da habilidade, né? Tipo assim, não é isso, não posso falar sobre isso, não posso pensar sobre isso. É onde, como a gente falou, né? Começa as melecas, começa as bodegas, que é aquele lugar onde surgem, daqui a pouco, irritações e não sabe de onde vem, onde surgem até efeitos no corpo, que a gente falou bastante na outra live, né? Eu vi também eu acho que foi o Max, que é o marido da Shannon, falando um dia sobre autoconfiança. Ele disse, eu não lembro se foi ele ou se foi um dos alunos dele que trouxe a questão de que reconheceu que a autoconfiança estava tipo, para baixo, porque quando eu era criança, justamente isso aconteceu. Ele tinha essa habilidade de perceber, alguém desacreditou ele e aquilo ali gerou uma sensação de, tipo, de não confiar em si, né? Mentira, de não poder confiar em si. Tô louco. Exato. Então, quanta coisa que alguém pode estar aí experienciando, né, no dia a dia, uma irritação, emoções que não entende, pensamento demais na cabeça, às vezes até voz, alergia, coceira, tosse, várias coisas que, no fim das contas, pode mudar com as próprias ferramentas das entidades. Né? Invalidar o nosso saber. Né? No final das contas, é invalidar o que a gente sabe. Porque cada um, gente, é muito importante, isso a gente fala muito na classe, que cada um tem a sua percepção de entidade diferente, porque cada um é um ser único, tá? E a minha percepção é uma, a percepção da Jandira é outra, a percepção do Jefferson é outra, com entidades, a comunicação é diferente de cada um, tá? Então, é confiar na gente. E quando chegam pra gente, né, os nossos pais, que são as pessoas que a gente confia, são as pessoas que a gente aprende as coisas, né? Chega e fala assim, não, isso é tudo da sua cabeça, você tá louca. Não louca necessariamente, mas pensa, né? Tá louca e a criança que percebe ali, né? E pega e fala assim, não, eu tô louca, eu sou esquisita, e não sei o que tal. E pra agradar os pais e a se tornar mais normal, acaba começando a ignorar todas essas percepções até que realmente isso para. E foi o que duvido que seja o que aconteceu com muita gente aqui. Né? A gente tem a percepção, a gente nasce com a percepção, a gente vai perdendo pelo que a gente vai comprando como real, que na verdade não é. Sim. Eu tive assim, essas situações bem específicas quando eu era pequeno. A gente vê vulto, né, e falar assim, tipo, não tem nada ali. Mas também eu tive uma situação, quando meu bisavô faleceu, né, pai da minha avó, por parte de mãe, eu tinha muito, assim, uma consciência dele, uma presença dele, sabe? Eu sabia que ele estava ali. Era uma coisa assim, eu devia ter eu não lembro a idade exata. Essa é a palavra. Eu sabia que ele... Eu sabia que ele estava... exatamente. E eu... Teve uma vez que eu fiquei em casa, lá em Novo Hamburgo, com a avó por parte do meu pai, que hoje é falecida também. E aí eu tava no quarto olhando TV e ouvi um vento embaixo da cama, assim, né? E eu dizia, é ele que tava ali. E daí eu fui falar pra ela. E ela veio, assim, foi bem interessante, porque ela disse assim, não tem nada, não é nada, né? Daí ela, tipo assim, porque eu tava muito insistente naquilo, ela foi lá, se abaixou, olhou embaixo da cama, ela disse, não tem nada ali. Não é que tu vai ver. Eu tentando explicar uma coisa, mas não é que tu vai ver ali,
Aí eu fiquei tipo, nossa, mas eu não consigo passar isso para os outros, né? Como eu tô percebendo, essa informação não vai para o outro que não tá percebendo o que eu tô percebendo. Né? Muito legal isso que você está falando, Jefferson, que você traz uma outra energia agora, que é a de o que a gente percebe talvez seja só pra gente. O que você estava vendo ali, talvez o seu bisavô estava querendo só aparecer para você, não para as outras pessoas. E daí a gente Sim. também, isso é uma outra visão que a gente também desfaz também bastante na classe, de era para você, não é para os outros. Então não adianta a gente querer mostrar para os outros algo que eles não conseguem ver, e eles não estão dispostos e não faz parte da realidade deles. Aquilo é para você, essa mágica é para você. De repente, o seu bisavô estava ali para te presentear, para falar um oi para você só, ou para despedir, seja lá o que ele estava fazendo naquele momento, mas era para você. E daí a gente vai para essa coisa que a gente gosta de compartilhar, que a gente, né, quer mostrar a mágica para todo mundo, porque foi tão legal isso que aconteceu, e a gente vai e quer mostrar e compartilhar com todo mundo, e eu falo assim, você tá completamente louco, tô olhando aqui e não tem nada, imagina, você tá... E a gente apaga a mágica. A gente fala assim, será realmente? A gente se questiona, será realmente que eu estava vendo isso e percebendo isso? Só eu estava vendo? Que coisa estranha. E daí a gente mata a mágica. E é bem interessante isso, né, Silvia, como tu fala ali, de que elas vêm para nos presentear, né? E nos presentear é diversas formas, né? Eu também passei por uma situação com o meu pai, né? Quando eu estava aplicando até barras, né, nele, e veio meu avô e a minha avó, que eram os pais dele, que já tinham falecido. E é aquela coisa, a primeira coisa, você pensa, que é coisa da minha cabeça, né? Mas não. Eu estava sentindo ali, e aí daqui a pouco eles começaram a conversar, e o presente que eles me deram naquele momento foi me preparar que meu pai estava partindo. Eles vieram me dizer que meu pai ia adoecer e que ele estava indo, porque meu pai já tinha 84 anos, né? E aquilo foi tão verdadeiro que eu senti aquilo assim, ó, como Tô algo sentindo muito aqui. forte. Foi assim, assim, eu vou dizer assim, a dor maior que eu senti. Eu chorei muito, porque naquele momento era como se o meu pai tivesse morrido. E na verdade ele estava ali. E os meus avós vieram me presentear no sentido assim de me preparar, porque realmente eu fui preparada, porque foi muito dolorido. Meu pai teve Alzheimer, a gente teve muitas situações difíceis com ele, a partida dele foi muito dolorida e eu consegui ajudar ele espiritualmente, conseguir também ajudar ele a se desapegar, porque tem essa questão assim, das pessoas mais velhas serem muito apegadas. Então, assim, ó, eu senti que ali meus avós vieram junto com aquela formação, houve toda uma preparação para aquela dor, para aquela situação. Então, a importância da gente se abrir para as entidades, né? Por isso que a gente está hoje até trazendo isso para Vera Cruz, que é uma cidade super pequena, uma cidade aqui de 26 mil habitantes. Então, assim, é uma coisa que eu acredito que muitas pessoas vão daqui a pouco olhar assim até com julgamento, outros não, porque isso tem cidade pequena, mas justamente assim eu estou trazendo porque eu sei a mudança que isso fez na minha vida e eu quero poder hoje estar levando isso para outras pessoas. Até porque às vezes quando é uma cidade pequena as pessoas são mais fechadas, as coisas novas, as informações. E aí, nesse sentido, assim, que a gente está, né, trazendo essa classe justamente assim, porque é um presente para quem se abrir, para quem se permitir, porque é uma mudança. E o que legal grandiosa. vocês fazerem isso e terem essa percepção da cidade estar pedindo isso, o quanto que as pessoas, olha que contribuição que isso pode ser, o quanto que as pessoas pode ser que percebam algumas coisas, estejam com corpos doloridos até e percebendo um monte de coisa e se fazendo de errada por simplesmente não saber que isso pode ser possível. E uma live aqui, por exemplo, com coisas que a gente está trazendo aqui que parece tão besta, que parece tão corriqueira para a gente, porque a gente já tem uma abertura maior para isso, o quanto que isso, alguém assistindo essa live pode falar, uau, então isso existe mesmo? E só de fazer essa pergunta, isso existe mesmo? Vai trazer consciência para ela do que isso é para ela. E a partir daí, cada um tem a sua escolha.
mais é possível. Nossa, momento Tem- derretendo daqui. Eu acho assim que as entidades é um presente na vida da gente. Para mim, assim, que sempre não tinha conhecimento, eu tinha muito medo no início. A primeira vez que elas se apresentaram para mim, eu senti muito medo, e por isso eu fui fazer a classe para poder entender, né, o que estava acontecendo. E no momento que eu fiz a classe conversando com as entidades, a partir dali se transformou tudo, né? Inclusive até eu lancei um livro, né, que eu canalizei através das entidades. Foi outro grande presente, né, que é este livro aqui, Arquiteta de Consciência, né? Olha essa capa, gente. Olha A essa Arte de Encantar a Vida. E olha só, isso foi canalizado, inclusive, a capa, o nome, todo o conteúdo. E foi algo, assim, muito mágico que aconteceu. E foi, literalmente, eu simplesmente recebi a mensagem, ia digitando, veio a editora, tudo através das entidades. Assim, em 15 dias, eu escrevi todo este livro. Canalizado. Simplesmente eu sentava na frente do computador, as entidades me acordavam de madrugada, né? Os seres de luz, Ai, me acordavam de madrugada. madrugada, gente. Acorda depois. Acorda. Mais tarde eu faço. Isso aí. Então, às vezes era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, tava eu lá na frente do computador. E assim, ó, não dava tempo nem às vezes de colocar ponto, nem vírgula, porque era muito rápido. Quando a gente se permite, porque a gente é um canal, na verdade, é um canal de comunicação. Então, assim, é algo que é uma contribuição. E esse livro aqui, ó, ele traz 10 princípios da arte de encantar a vida. Então, é um material que é para levar para o mundo, para as pessoas, conhecimento para olhar para a vida de uma forma O que diferente. pouca gente sabe, gente, e que inclusive a Shannon fala no livro, tá? O que pouca gente sabe é que Barras veio de canalização, veio dos espíritos. Tá? Barras e a maioria das ferramentas no começo de Access foi tudo canalizado, tá? Isso não é relevante de quem veio. A relevância são as ferramentas, por isso que não é o foco ficar falando que foi canalizado por XPTO. Não é isso, tá? Mas é assim, as entidades estão aqui, elas estão presentes, tá? E como seria se a gente incluísse a percepção de entidades? O que você vai fazer com isso é escolha sua. Você pode trabalhar com isso, você pode não trabalhar com isso, você fala assim, queridos, eu não estou mais afim, essa vida aqui não vim para isso. Mas quando você reconhece que elas estão aqui, você já está recebendo dessa consciência, isso pode ser mágica atrás de mágica na sua vida. É só reconhecer, não precisa fazer nada com isso. E é isso que a classe traz. Porque para quem acredita em reencarnação, tá, gente? Tem gente que não acredita e não tem problema, tá? Não vem ao caso, tá? Mas para quem acredita em reencarnação, a gente sabe que por trocentas vidas, a gente trabalhou com entidades. Os nossos ancestrais conversavam com os seres da natureza por causa de rituais e para saber quando que é a melhor hora de plantar tal coisa, não sei o que. É sempre conversando com os seres para trazer para trazer a sabedoria da terra e tudo mais, tá? Sempre foi uma comunhão, uma colaboração com os seres. Até que uma hora, realmente, como o próprio Jefferson fez nos stories deles, para falar aqui da nossa conversa, criaram os filmes e um monte de coisa trazendo o medo, que é o que a gente trouxe aqui, tá? Trazendo o medo das entidades. Para quê? Para realmente a gente não acessar essas potências. Para a gente não olhar para isso e realmente ter medo. Por quê? Porque é potência, gente. É potência, é mágica. E pode ser só sua, um jeitinho que só você é. E se você incluir, é só incluir, gente. Não precisa, de novo, não precisa fazer nada. Tem um monte de gente que sabe que elas estão aí. Não, nessa vida não vim para isso. Ó, tô cansada. E tá tudo bem. Se você reconhece que elas estão aqui, você não tá matando a mágica. Você tá simplesmente fazendo uma escolha diferente. Aí que entra a leveza e as ferramentas de Access Consciousness e da classe conversando com as entidades. É realmente desmistificar toda a meleca que ensinaram
que entidades são. O medo e a coisa ruim e que vão te matar. Gente, não tem nem corpo. Como é que vão te matar? Não existe isso. Exato. Não tem como. Tem isso. É verdade. Quem tem o corpo somos nós que temos. Bom, experimenta fazer alguma coisa comigo. Experimenta, vou te mostrar. E é o que eu falo. Essa classe é realmente a gente se olhar, começar a se enxergar como a entidade dominante da sua vida. Tá, querido? Eu que tenho as ferramentas. Quem precisa de mim é você. Tá? E olhar que são só energias. Isso que tu trouxe agora, né? Entidade dominante, né? Quantas às vezes coisas como, por exemplo, uma pessoa que gostaria de comer menos e não sabe por que, eu preciso comer mais do que eu tenho fome, ou até parar de fumar, ou beber menos. Às vezes é uma percepção de uma entidade que tava ali querendo comer, ou que era uma entidade que bebia ou que fumava e está por perto, né? E a pessoa está percebendo aquilo, e por não ter a ferramenta, entra nesse espaço de tipo, cara, mas parece que não sou eu, parece, tipo assim, eu não consigo parar, vamos dizer assim, né? O que você pode dizer sobre muitos vícios vêm disso daí, porque se você tem uma vontade, vamos supor assim, se você já fumou na vida, se não sei o que, você já é um certo convite para isso, tá? As entidades que vamos lá, gente, quando uma entidade sai do corpo, tá? Porque nós somos entidades com corpo, tá? Saiu do corpo, soltou, morreu. Que a gente fala de morreu, acabou, finito. Saiu do corpinho, ela leva com ela, muitas delas ficam presas na identidade que elas eram quando ainda tinham corpos, tá? Então, muitas fumavam, muitas bebiam, muitas se drogavam, tá? E elas, por não terem mais o corpo, porque é o corpo que fuma, que bebe, não sei lá, e que tem as sensações dessas drogas e bebida e comida, inclusive, tá? O que elas fazem? Elas vão para perto de pessoas que têm isso como rotina, de fumar, de beber no carro. Por quê? Porque elas ficam pertinho do corpo e meio que percebem aquela sensação como se ela tivesse o corpo. E você se transforma um convite para essas entidades, tá? E se você realmente faz uma pergunta, muitos de vocês que estão aqui, eu duvido que não saibam, inclusive, aquela pergunta, aquela básica, né? A quem pertence isso? Que a gente, de vez em quando, quer trucidar, né? A classe de maestro do DEI, né? Tipo assim, mas, gente, eu aprendi isso em barra. Sim, é a pergunta dos deuses, essa pergunta. A quem pertence isso? Eu tô com fome ou tem entidades com fome aqui querendo que eu coma para perceber. Vocês assistiram Ghostbusters, gente? Lá em 1900 bolinha, acho que é 1984 esse filme. Eu reassisti outro dia. Eu rachei de rir assistindo outro dia, porque tem o Geleia. O Geleia é um fantasma, é um verdinho, muito que ele parece uma geleia mesmo, que ele come e a comida fica passando por ele. Eu falei, gente, já tinha tudo lá em 1984 e a gente demorou tanto para cair a ficha, né? Ele come, ele quer comer, só que não fica, porque ele não tem corpo. Então, várias entidades ficam... E eu tenho muito perto, o meu horário de entidades é às 10h30 da noite. Chega às 10 horas da noite, me dá uma fome, mas me dá uma fome. E super assim, sem querer, 10 horas da noite, perto do meu horário de entidades, né? Eu falei assim, gente, vocês querem, sério mesmo, vocês querem comer? Arranje o corpo, gente. Porque quem tem corpo aqui sou eu, querido. Né? Então, assim, a quem pertence isso? E quantas pessoas... Gratidão por você ter trazido isso, Jeff. Quantas pessoas comem para não ter a consciência de entidades? Fumam para não ter a consciência de entidades, tomam remédios para bloquear essa consciência que eles estão tendo, porque não foram ensinados o que isso é, não têm ferramentas e ignoram aquela consciência e simplesmente entram nesse redemoinho. Uma forma de anestesiar os sentidos, né? Em vez de fazer uma pergunta. São entidades que eu tô percebendo aqui? Não tô falando que quem come que nem louco é entidade, gente. Sempre faço uma pergunta, tá?
Isso que eu tô percebendo são as entidades com vontade de comer, porque elas não têm nem fome, né, gente? Vamos combinar? Não tem corpo, como é que vai ter fome? Então, assim, são entidades... Nossa, eu de vez em quando tenho vontade de fumar, eu não fumo. Eu falo assim, galera, sério mesmo? Vocês estão tudo aqui querendo que eu fume? Sério, vou fazer... Acende o cigarro e deixa no ar, assim, vê se alguém... Então, quem quer? Com tanta gente fumando, eles vão em roda de ti, né, Silvia? Por que será? Eles percebem, né, o quanto as pessoas que sabem se comunicar, né? Aí que tá. Aí, gratidão, Jandira, por isso. Aí que tá, gente. Se você percebe, se você acha que tem, se não sei o que, não sei o que lá, tal, cara, confie no seu saber. Tá? As entidades, a partir... Se você tá nessa live, inclusive, tá? Isso aí, para O começar. que você já sabe sobre isso, tá, gente? Porque elas percebem que você percebe ela. Eu falo assim, essa nega aí, por mais que ela esteja tímida, não tá reconhecendo, mas eu percebi que ela me percebeu. E daí chama, inclusive, a amiguinha. Só assim, essa daí eu tenho certeza que ela tem mais ferramenta do que aquele outro lá que tá fumando que nem um retardado e nem percebe que eu tô aqui. Tá? Então, assim, eu estou... A Adri que fuma, inclusive. Adri, começa a colocar, assim, pra cima o cigarro. Ai, gente, adorei essa. Não pode ser mais divertido. A bebida, né? Começar a jogar pra cima. Jogar pra... Adorei. Muito bom. E de vez em quando eu percebo também vontade de beber, que é isso que eu falo. Gente, eu trabalho com entidades, eu percebo um monte de coisa e eu faço perguntas. E quando eu percebo que a vontade de beber é delas, eu falo assim, olha, eu até tô com vontade disso daqui, até vou beber um pouquinho disso daqui. Tá? Então, assim, isso só eu, tá, gente? Isso a gente geralmente não ensina, mas por que não? Então, assim, quem quiser curtir, por 5 minutinhos, tá aqui, eu vou tomar esse copinho e depois vocês vão embora. Ok? Me deixa e deixa o meu corpo. Eu não tenho problemas com isso, mas isso é um ponto de vista meu, tá, gente? Queria deixar bem claro. Caraca, eu vou fazer perguntas antes de comer. Faça! Ó, a Adri falando, um dia eu fiz isso, o cigarro foi embora rapidinho. Olha aí. Quer falar, meu? Não, pode falar. Tá. Uma das coisas que eu pessoalmente acho mais legal, ou melhor, assim, mais pragmático da classe é que antes da classe eu conhecia a limpeza padrão de entidades, né? Aquela que a maioria das pessoas conhece, tem no YouTube, tem aberto, né? Quem são vocês, quem foram antes disso, né? A limpeza padrão. E na classe, né, no manual, agora provavelmente ainda mais do que quando eu fiz, né? Tem ferramentas bem específicas para cada tipo de entidade, por assim dizer, né? Se é uma entidade de álcool e drogas, ou se é uma entidade que ela passou por um transtorno de estresse pós-traumático, se é uma entidade que deseja se comunicar contigo ou com alguém, se é uma entidade que deseja te presentear, contribuir, é uma entidade que requer uma cooperação, se é uma entidade, né, tem a entidade congelada, enfim, tem é bem interessante. Entidade brincadeira, exato. E rouba coisas. As entidades brincalhonas. Então, para quem... Eu trago isso no sentido de que para quem já conhece a limpeza padrão de entidades e usa e já faz tem um efeito, né? Aquela limpeza já é tipo, uau! Eu revisando o manual, né, e observando ali cada cenário, vou dizer assim, né, de entidades, eu vi que às vezes quando eu fazia a limpeza padrão e não era o suficiente, é porque tinha uma daquelas ferramentas ali que ia facilitar aquele processo. E eu tenho que ver aqui, porque ele tá falando, gente, não tem como. A Adri até trouxe. Inclusive, seu vídeo ficou esfumaçado agora. Uma das entidades que a gente olha é a entidade de fumaça. Entidade de fumaça, exato. Então, quão mais fácil fica, né, ter, sabe, tipo, cada ferramenta para cada cenário com a entidade falou, ali. É tão pragmático, gente. É assim. E a primeira coisa que Gary Douglas fala na classe de barras, tá? Ele fala, usem a ferramenta, experimentem a ferramenta. Se não funcionar, para! Se funcionar, usa. Simples assim. Essa
Pragmatismo. Esse pragmatismo de Access, né? De tipo assim, e gente, são perguntas, são ferramentas completamente fáceis, que você provavelmente já viu em Access na classe de barras, só que a gente traz voltado para entidades e realmente para olhar e desmistificar tudo que a gente comprou, que essa realidade realmente traz, para que a gente tenha medo e não acesse a mágica e potência que a gente verdadeiramente é. E dentro aí das limpezas, né, que o Jefferson trouxe ali, além de ter essa questão da limpeza para o ser humano, né, para gente, tem a questão da limpeza da limpeza de entidade de casas, né, Silvia? Que é muito interessante. Eu, como arquiteta, depois que comecei a aplicar isso, meu Deus do céu, é fantástico. Casas, empresas, então até pode falar um pouquinho disso aí. É uma das especialidades que eu curto muito facilitar, tá, gente? A gente fala na classe, tá? Mas, de novo, a classe de entidade, gente, vem com um manual de mais de 60 páginas de vários tópicos, tá? De muitos tópicos. Um deles é de limpeza de ambientes também, tá? Que faz parte. Só que a gente não se aprofunda nesse tópico porque são trocentas coisas na classe de entidades, tá? Daí tem as especialidades, que tem de walk-ins, tem de seres da natureza, tem de limpeza de ambiente de A a Z, e tem vários que são tópicos da própria classe, do próprio manual, onde a gente mergulha nesse tópico por 2 horas, de 1h30 a 2 horas. Tá? E limpeza de ambiente, gente, quando a gente se propõe a conversar com entidades, quando a gente vai para a classe de conversando com as entidades, é uma reconexão com todas as moléculas de consciência. E a partir daí você pode usar para tudo. Quando você começa a conversar com o seu negócio, conversar com a sua casa. A minha casa, ela fala um monte para mim. Teve um dia que ela pediu um processo que teoricamente é corporal. Eu falei, ok. Tá pedindo esse processo, vou fazer. Gente, mas foi uma mudança na minha casa de energia, porque, na verdade, o meu prédio estava passando por algumas coisas, ainda está passando, na verdade, eu tenho uma reforma aqui no meu prédio, na volta, e várias ferramentas que tem, conversando com as entidades, eu estou colocando aqui no prédio e conversando com ele, e está sendo, cara, está sendo mais rápido do que o normal. Todo dia aparece no WhatsApp do prédio assim, eles conseguiram terminar antes do tempo, e não sei o que ela tal. Eu falo, nada como usar ferramentas e ser a mágica, gente. A gente tem e a gente usa, tá? Porque tem gente que pega o manual e coloca na gaveta depois. Fez a classe e tchau. Tá? Se você realmente colocar em prática isso no seu dia a dia, a sua vida pode ficar muito diferente. Usar diariamente. Isso a gente não pode fazer, a gente facilita na classe. Depois da classe é uma questão de você pegar o manual que é seu, pegar os áudios, tá? Que tem gravação na classe. Eu sou uma pessoa que mesmo no presencial gravo e mando os áudios para todo mundo. E reescutar, que cada vez que você reescuta a classe, cada vez que você pega o manual, parece que fadinhas entraram lá e falaram assim, vou fazer tudo novo para vou trazer uma classe nova. Inclusive a casa aqui, né, Silvia, que a gente vai fazer aqui, o sítio aqui onde a gente vai fazer essa classe, a gente percebeu isso, né? E tu também, depois que a gente conversou contigo no início, até a ideia era de fazer primeiro conversando com os animais, e a gente percebeu a energia do convite das entidades, né? A casa que foi literalmente a casa que falou assim, vamos olhar para isso, vamos ver o que está rolando mesmo, por favor. E foi legal que vocês perceberam isso. A gente chegou a perceber a casa estava gritando, gente, para falar a verdade. Essa casa, gente, ela é linda demais. Ela é um mega convite. A natureza em volta dela, nossa, tudo grita, vem. Vem brincar comigo. Bem isso. É isso, literalmente, gente. Tanto que esse livro foi criado aqui nessa casa, né? Então, para ver a energia, e na época eu não estava morando aqui, foi assim, magicamente os inquilinos abandonaram a casa do nada, abandonaram, e aí era muito calor, a gente resolveu vir para cá, porque era verão,
E aí, quando eu vim, eu entendi que a casa me trouxe de volta para cá. Eu ia falar, porque você falou que os inquilinos abandonaram a casa. Gente, só um pequeno bônus aqui para vocês. Será que os inquilinos abandonaram a casa ou a casa fez de tudo para os inquilinos falar assim, tô fora? Isso aí. Eu quero a Jandira aqui dentro. Ela vai cuidar de mim direitinho, como eu quero ser. Foi bem isso, Silvio. Foi bem isso mesmo, sabe? Então, é muito encantador, assim, quando a gente começa a perceber e entender que nada é por acaso, que tudo existe energia. E quando a gente se permite se conectar, é muita contribuição, é muito presente, é fantástico. Se permite conectar sem ponto de vista de ser certo ou errado, de que é energia boa, energia ruim, é uma casa abandonada, é não sei o quê, é não sei o que lá. Gente, eu tive um negócio aqui com o meu apartamento que quebrou, teve um entupimento embaixo da pia, nem era meu, para falar a verdade, mas que veio para o meu apartamento. E daí eu só fazendo perguntas, quem que você quer para consertar isso, não sei o quê, o que você requer, precisa de conserto, é encanador, é não sei o quê, é não sei o que, fazendo perguntas para ver quem ia contribuir. E foi tão engraçado que um dia veio o meu zelador, foi um querido, não é trabalho dele, e ele veio contribuir com isso, e ele estava fazendo um monte de coisa, e de repente a gente conversando, fazendo bate-papo aqui enquanto ele estava mexendo na pia, ele começou a falar que ele já tinha dado aula de yoga, já tinha dado aula de tai chi chuan, e não sei o que, e não sei o que, eu falei assim, né? Eu falei assim, interessante isso, né? E eu falei assim, me fala depois quanto eu te devo aqui, né? Do que você tá consertando, não sei o que, não sei o que ela tal. Ele falou, imagina, dona Silvia, eu tô fazendo pela senhora, não sei o que ela tal. Eu falei assim, se você topar, eu te presenteio com uma sessão de barras, né? Pra você conhecer, não sei o que tal, é isso, aquilo. Eu expliquei pra ele o que era, não sei o que ela tal. Ele ficou todo feliz. Eu falei assim, apartamento. Você quebrou alguma coisa para presentear ele uma sessão de barras? Nunca vem da maneira que a gente imagina. E o apartamento assim funcionou. E deu tudo certo, não sei o que tal, sabe? Foi tudo feito com muita tranquilidade aqui. Se você não vai pro errado, puta, quebrou um negócio na casa, ai, não tá funcionando, não sei o que, não sei o que tal, e sai da pergunta, você não consegue receber os presentes que tem ali para você. Então, é fazer pergunta, gente. E o apartamento assim, eu fiz o meu trabalho. Trouxe um humanoide para humana acordar. Tararara. É muito gostoso de perceber isso. Tudo é um presente. E a casa só falando, não, traz essa pessoa. Traz aqui, ó. É essa aqui. E daí foi uma outra que finalizou, para falar a verdade, que foi em 2 segundos que finalizou tudo. E a casa trouxe quem ela queria. É uma entidade. E ela cuida de mim. O meu apartamento cuida de mim. E é muito interessante isso que a entidade traz mesmo. Eu vejo até nos atendimentos, né? Que eu faço atendimento de limpeza de entidades. E aí as pessoas chegam e dizem assim para mim, Jandira, eu não sei direito o que tu faz, mas eu vi alguma coisa, alguém me falou e eu senti que eu precisava vir aqui, que tu pode me ajudar. E aí, realmente, quando eu vou aplicar, percebo a energia, é a entidade. Então, assim, isso é bem interessante. As entidades trazem realmente, assim... E quando a pessoa está na permissão, né? Escolhas. E legal você ter falado isso também, porque, gente, quando você faz a classe de Conversando com as Entidades, você sai com um manual de ferramentas para usar e trazer dinheiro para sua vida, fazer dinheiro, receber mais dinheiro na sua vida. Então, você sai com muitas ferramentas e pode aprender com elas. Não tem um rótulo de praticante, tá? Não tem... Você sai com o certificado internacional, tá? De Conversando com as Entidades, e você pode usar isso nos seus atendimentos. Você pode fazer atendimento de limpeza, de limpeza de ambientes, até de médium, deixa eu falar assim, de conversar com entidades pelas pessoas. Você pode usar tantas ferramentas, gente. Quando você sai da classe, são tantas ferramentas que só os seus atendimentos normais, com qualquer ferramenta, já vão modificar por ter mais ferramentas.
E daí você inclui isso e, se você se permitir, pode receber tanto disso, gente. É. E é bem interessante também, né, Silvia, porque antes de eu fazer a classe, eu tinha aquele medo, assim, que todo mundo tem com entidades, né? E principalmente aquela coisa assim, será que vai incorporar um espírito em mim? Deus livre, não quero, não há nada a ver, não tem nada a ver, não incorpora nada. A gente, inclusive, faz processos para em todos os lugares que você permitiu que isso acontecesse em outras vidas, tal. Porque se você tem esse medo, você provavelmente já passou por isso, não é verdade? E daí a gente olha para isso. Por que tem carga em você? Por que mexe tanto com você isso daí? Vamos olhar para isso, tá? E vamos desmistificar, vamos processar isso daí. Gente, na classe, a gente não lê só o material. A gente te processa. Você traz coisas suas que você tem com a entidade e a gente facilita. Nós somos facilitadores, né? E a gente facilita você com a sua escolha. Então, assim, Sil, eu tenho pavor de medo de que seja incorporada, seja possuída, né? De novo, que tem esse negócio de possessão e não sei o que possua o meu corpo e eu não saiba o que está acontecendo. Não sei o que. Vamos olhar para isso. Vamos tirar isso da frente para que você saiba qual que é a sua escolha, para que você realmente seja, de novo, a entidade dominante e bote ordem nessa casa aí. Bota ordem. Mostra quem manda. Você é a dona do corpo, queridinha. O seu corpo e você são comunhão. Esse corpo é seu, você criou. Tá? Se tem ainda coisas acontecendo, em algum momento você deu essa permissão. Vamos olhar para isso e tirar isso da frente, se for a sua escolha. Ou trazer facilidade para o que você ainda escolhe. Com medo de girar a cabeça. Né? Em todos os lugares que você foram essas que giravam a cabeça, subiam no teto, se arrastando. Aí... Tem muitas histórias engraçadas até, né? Eu lembro quando eu fiz a classe, assim, o pessoal trazia cada história. Gente, é muito divertido fazer uma classe de conversando com as entidades. Além de tudo, exato, gente, é divertido. Tem um pessoal que pediu aqui, ó, pediu para participar. Não sei se pediu para participar da live, não sei se foi por acaso, apertou sem querer, ou se alguém quer entrar para fazer pergunta. Tem alguns aplicativos, na verdade, que para quando a gente abre o Instagram, assim, a live, já automaticamente já fala, quer participar? E algumas acabam entrando sem querer, tá? Então, bom, se alguém quer de fato entrar para fazer uma pergunta ao vivo, escreve eu aí, a gente bota. Fazer uma pergunta, vamos. Ficou divertido. Eu topo. Não, uma pessoa no máximo, dependendo do tempo aqui, tá, gente? Pra gente muito... Se alguém quer entrar para fazer pergunta ao vivo, escreve eu e chama ali que... Vamos ver. Sabe que é de fato um pedido para participar, não é um... Porque se alguém está canalizando uma pergunta de alguma entidade... Será que é você mesmo que quer participar? Mas isso é o que eu falei para vocês antes de entrar aqui. Eu estava atendendo essa minha cliente e a minha gata falando. Eu falei, Bambina, ok, respira. Respira. Tô aqui, Bambina. Eu falei, é da sessão? É dessa cliente? E ela continuou. Eu falei, é da live de entidade? Ela parou. Eu falei, tá. Então as entidades que estão aqui estão querendo participar? Ela derreteu. Eu falei assim, ok, podem participar. Inclusive, já podem começar a trazer os corpinhos pagantes para essa classe, para participar e serem facilitadas disso tudo. Aqui vai ser só uma live, a gente não vai facilitar ninguém aqui. Então, se vocês querem facilitação, levem as pessoas para a classe. As pessoas que vocês querem conectar ali, para que a gente possa fazer uma facilitação realmente. Porque na classe, gente, tem um manual, mas não necessariamente a gente precisa seguir tudo aquilo. Quem faz a classe é quem participa. Então, se você trouxer o que está passando com você, a sua situação, a gente pode olhar para isso profundamente na classe. Tá? E com certeza vai ser contribuição para todos que estão participando aqui. Sempre tem alguma coisa. E entidades, né? Também não se trata somente de
pessoas que tinham um corpo e partiram, né, que se tornaram, vamos dizer, um espírito. Tem toda aquela parte da entidades é que toda a energia, como uma definição, é uma entidade, né? Então, a gente falou, casa, entidade, uma cadeira, a entidade, tem o teu carro, né? Ah, deu um problema no carro, pode comunicar com aquele pertence ali, né? E as soluções, as mudanças aparecem, né? Eu vou ter que contar depois dessa história. Pode falar e depois eu vou até contar aqui que pediu aqui para saber. Exato, eu ia pedir agora, tipo assim, pode falar sobre isso, sobre essa parte, né, das entidades, do conversar com as entidades que também é tipo, uau! Coisas. Eu tenho milhões de histórias disso, tá, gente? Eu converso com o meu computador, com a minha impressora. Nossa, eu consertei a minha impressora em 3 segundos. Dinheiro, né, Silvia? Dinheiro é uma entidade. Não vou nem entrar nesse assunto, não é verdade? Mas teve... foi um pouco antes da Pand é que eu sou íntima da pandemia, tá? Um pouco antes da pandemia, acho que foi em dezembro, mais ou menos, o meu carro, eu já estava atendendo em casa, tá? Antes até 2019 eu trabalhava no corporativo, não sei o que, tal, depois eu comecei a atender em casa. E daí o meu carro virou para mim um belo dia, assim, eu estacionando ele na garagem, virou para mim do nada, sem me dar um whiskinho antes, virou para mim e falou assim, me vende? Eu falei, oi, querido, tudo bom? Ai, nem me avisa, vem assim, me vende, né? Clareza, assim. Eu falei, te vender, mas sabe aquela coisa, assim, aquele carro que você comprou, que foi um querido, que sempre te levou para todos os lugares e você adora, não sei o que, de repente pede para ser vendido. Eu falei, por quê? Ai, não tô cuidando bem de você. E, gente, foi tão engraçado. Eu tinha feito já a classe de entidades, tá? E ele começou a falar assim, eu fui feito para te levar nos lugares. E eu não tô te levando mais. Porque eu trabalhava em casa, gente. Eu parei de sair muito. O que eu saí era muito pouco. E tava começando a dar problema de bateria. Tava começando a dar um problema de um monte de coisa. Não sei o que. Ele falou assim, eu não tô sendo usada. Eu não tô te levando. Eu não tô fazendo o meu trabalho. Ai, gente. Como pode melhorar isso tudo, né? Fui pega de surpresa, assim. E ignorei por um tempo, tá? Queria deixar bem claro que eu ignorei por um tempo. Eu falei, depois a gente vê isso, né? Não sei o que tal. E ele na garagem, na garagem. E daí um outro dia ele falou assim, e aí? Até quando você vai me deixar aqui? Você vai esperar eu começar a dar problema? Para ter que gastar dinheiro em vez de receber comigo? Eu falei, ai, gente. Beleza. Comecei a considerar, não sei o que, tal, e coloquei. Eu falei, você quer ser vendido? Então, beleza. Quer ser vendido? Me traz a pessoa que você quer possuir. Eles que possuem, tá? Que a gente paga eles, tá? A gente compra, a gente dá gasolina. Tem essa inversão que a gente tem na realidade, que a gente é dono das coisas, mas na verdade elas que são donas da gente. A gente que trabalha para manter. Eles, tá, os seguros, IPVA e o caramba, 4. Eles que possuem a gente. Aí eu virei e falei assim, ok, então me traz a pessoa que quem você quer possuir com dinheiro na mão e sem burocracia. E beleza, eu vou fazer o anúncio e tudo bem. Fiz um anúncio super... A pessoa me trouxe a pessoa que iria fazer o anúncio para mim, que era uma pessoa que trabalhava com... Ele era diretor de arte, ele fez tão bonito o anúncio para mim, gente. Como pode melhorar, né? O carro trouxe tudo, estava tudo pronto, coloquei. Eu falei, aonde eu coloco? No Webmotors, não sei o que, não sei o que tal, e coloquei. Aí vinha uma pessoa e ficava, não sei o que, não sei o que tal, vinha outra, não sei o que tal. Acho que foi a terceira ou quarta pessoa, gente. Eu até estava fazendo uma classe era copy na época, era janeiro de 2020, um pouco antes da Pand. Janeiro de 2020. O cara me chamou, queria ver seu carro, não sei o que, não sei o que tal. Nossa, foi uma outra energia quando esse cara me chamou. Daí eu já, tipo assim, ai meu Deus, tá na hora da despedida. Já veio assim, né? E marcou num domingo comigo, eu até marquei às 15 horas, porque eu tava no COP até às 14. E daí eu falei, beleza, né? Vamos lá, não sei o que tal. Gente, ele veio às 15 horas do domingo. Às
14 horas da segunda-feira, eu estava no cartório com ele. Ele já tinha transferido o dinheiro todo para minha conta e eu já estava fazendo a transferência do carro em menos de 24 horas. Isso, o processo inteirinho, eu acho que foi uma semana, tá? Entre colocar em Web Motors, não sei o que tal. Eu fiz tudo sozinha, tá? Assim, bico. Veio com o dinheiro na mão, não sei, um cara de Ubatuba. Eu tô em São Paulo, gente. Veio um cara de Ubatuba, era quem o carro queria. Era um jovem, assim, surfista, não sei o que ia usar o carro. E foi tão fácil, gente. Eu escutei o meu carro. Simples assim. Se vocês se permitirem, gente. E a Adri tá falando, foi essa semana, inclusive, ela me contou, eu tava junto com ela, inclusive. Meu computador parou do nada e ficou um dia inteiro sem ligar. Depois de uma conversa, ele voltou. Está funcionando normalmente. Inclusive, eu sei o motivo pelo qual ele parou. Então, É isso. isso é bem... E é útil para tudo, né? Às vezes eu tô editando um vídeo ou fazendo uma página de um site, alguma coisa, dá aquela travada, sabe? Quando tu tá fazendo uma tarefa ali que não vai, falta um recurso, alguma coisa. O que está acontecendo? O que está presente? O que você está querendo me dizer? O que você quer? Começa a conversar com a entidade, a energia daquela criação e surge algo que muitas vezes é diferente do que a gente estava pensando, né? Que ia ser, e é muito mais divertido, muito mais legal. E destrava, né, aquela parte ali que não estava... E de entidades mesmo, tá? A gente estava em Paris agora, renovando a nossa licença de conversando com as entidades, né? De CF de entidades. Na verdade, é uma conferência que tem anual, que são 4 dias de conversando com as entidades avançado, e daí começam 3 dias de renovação, ou para quem se torna CF de conversando com as entidades, né? E o primeiro dia, gente, eu preciso trazer essa história para vocês, que ela tá gritando aqui. Primeiro dia, todo mundo já preparadíssimo lá, o presencial, tudo lindo, funcionando, não sei o que tal. Ninguém escutava a Shannon no Zoom. Os participantes que estavam online não conseguiam escutar a Shannon. E daí a gente esperando, e o pessoal do técnico, e o pessoal que trabalha com a Shannon já está mais do que acostumado a trabalhar com entidades e tudo mais, tá, gente? E a gente lá esperando pacientemente, a Shannon fazendo piada com a gente enquanto esperava, e não sei o que, não sei o que lá, blá, blá. De repente, ela mesma parou, ela falou assim, gente, vamos fazer uma limpezinha de entidades para ver se dá uma melhorada aqui. No que ela falou isso, vamos fazer, voltou a funcionar. A gente não teve nem que fazer o projeto, porque a maioria lá também já é CF de entidades, e quando a gente fala, vamos fazer, a gente já está fazendo, né? Já está a energia, né? Ela falou, e daí a gente caiu na gargalhada. Foi como começou a conferência desse ano, porque todos caíram na gargalhada. Ela falou assim, gente, em todos os lugares que a gente não reconhece a potência dessas ferramentas, né? Já começou assim, que só de falar, vamos reconhecer que elas estão aqui, elas só estão pedindo contribuição e na hora, gente, mas foi automático e todos gargalhando naquela hora, porque é menos de 2 minutos que a gente faz uma limpeza de entidade, gente, e voltou a funcionar para o mundo inteiro. Essa classe realmente, assim, ela traz muitas ferramentas, né, Silvia, para várias situações, para várias áreas. É algo, assim, que é muito amplo em todas as áreas da nossa vida, né? É isso. A gente passa a ter ferramentas que Então, nós temos a classe em Veracruz, 2 dias e meio, né? No caso, o primeiro dia que é meio, a sexta-feira, a introdução, né? A intro, quem quiser fazer apenas a intro pode, e quem escolhe fazer a classe toda faz a intro na sexta e sábado e domingo o dia todo, né? Conversando com as entidades. Não tem pré-requisito, se você ainda não fez uma classe de barras e você gostaria de saber, fala assim, eu não estou muito afim ainda dessa classe aí, isso aí que vocês estão falando talvez não seja para mim ainda, faz a intro, vem participar da introdução e aonde a gente
já abre para o que isso é. A gente já traz um monte de coisa na introdução, não tem nenhum pré-requisito para fazer a introdução, são 2 horas na sexta-feira. E daí, inclusive, se você estiver na introdução e já tem uma classe de base e quiser continuar na classe a partir do dia seguinte, será muito bem-vindo. Tá? E daí tem mais 2 dias inteiros, sábado e domingo, aonde daí você recebe o manual, né? Na classe que você recebe o manual. E aí a gente vai e tem exercícios práticos, gente, de comunicação com entidades, tem exercício para receber das entidades que derretem. Geralmente as pessoas derretem nesses exercícios. Tem exercício de seres da sua equipe de contribuição na classe, exercícios práticos para receber. Tá, gente? E se você ainda não tem uma classe de conversando com uma classe de barras, que é o pré-requisito para a classe de conversando com as entidades, o Jefferson vai facilitar. Em Vera Cruz também, no mesmo local. Você entra em contato comigo. Temos esse sábado, né? Então, hoje é quarta ou hoje é quinta? Hoje é quinta já. Depois de amanhã. E se... também, ninguém vai saber o dia da semana. De qualquer coisa, menos mas se você não pode ir nesse sábado e gostaria de fazer para a classe de entidades, que vai ser o dia 25, 26 e 27, me chama, me envia um direct, me manda uma mensagem ali, ou me chama no WhatsApp, e a gente conversa, a gente combina, tem alternativas aí, a gente consegue até, de repente, montar uma outra turma, o que mais é possível. Também, gente, não é só para quem tá lá em Veracruz, gente. Se você tá no sul, se você tá em qualquer lugar do país, essa classe tá te chamando. Como seria a sua vida se você escolhesse essa classe? Percebe a energia? Como seria a sua vida em 5 anos se você escolhesse essa classe? E como seria a sua vida em 5 anos se você não escolhesse essa classe? E se você não tivesse que fazer nenhuma escolha certa ou errada, o que você escolheria? E classe, bônus. Classe, se você me escolhe para estar aí, contribui comigo, por favor. Para os recursos e para a atualização de você com total facilidade. Tudo que não permita isso, vai para o enunciado declarador e usa suas ferramentas, gente. Olha para os pontos de vista que você tem. Porque é em Veracruz, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que viajar, não sei o que. Usa isso a seu favor, destrói, descria tudo isso, todos os pontos de vista que você está comprando sobre isso. E se é uma coisa que está expandindo o seu mundo só de estar nessa live, você pergunta: que contribuição eu posso ser com essa classe? O universo me mostra? E quem não é aqui de Veracruz, quem não é do Rio Grande do Sul, né? Fica o convite aí para vir conhecer o Rio Grande do Sul, vir conhecer Veracruz, conhecer o chimarrão. Conhece os lugares aqui. Tem bastante natureza. Estou indo pela lareira dessa casa, gente. Sim! Isso aí! Queria ensequecer aqui, né? O calor gaúcho. Ai, gente, eu olho para aquela lareira, eu derreto, assim, só de olhar. Ai, meu Deus. Preciso dessa lareira no meu pezinho. Vamos achar aqui. A entidade lareira está sendo convite. A entidade lareira está... mais essa lareira pode ser. É isso, gente. É isso. E como a gente... Tô até com um pedaço de lenha meio queimado ali dentro agora. Tenho acompanhado. Já tem a lenha separada aqui, tá meio queimadinha ali. A lenha separada, então, ó, pra Silco, né, Larinha? Mostra mais de longe ali, Jefferson. Distancia ali um pouquinho para ele verem melhor. Peraí. Oi, lareira. Lareira. Aqui a gente monta, né? Tem a TV para parte com vídeo. Quadro também é entidade ali, no quadro. Que o Jefferson que pintou este quadro, ele que criou este quadro aí, ó. Olha que lindo. Exatamente. Aí aqui a gente faz a classe, né? Claro que a gente vai montar para a quantidade de pessoas com as cadeiras e se entidades têm vídeo ou não, a gente vê daí. E tem a parte de fora também. Deixa eu abrir aqui. Aí na hora da... Entidades não requer maca, mas a gente pode colocar maca também. Tem até um divã lá que quiser fazer aulas no divã. O ambiente. E aqui fora também dá para
aproveitasse. Então, o tempo favorável, Uau. a gente Tem a senta aqui piscina, fora, dá para fazer classe aqui fora, tem o campo lá, dá para caminhar, dá para conversar com a natureza também, seres da natureza. Também tem seres da natureza na classe de entidades, né? Yes! Deixa eu ali mostrar Olha a que casinha. lugar, gente. Olha que delícia. ali à frente. Deixa eu conseguir passar aqui para mostrar o outro lado. Pátio Não. aqui, até aqui, dá para botar uma mata aqui, Sei, botar umas te falar, barras né? aqui, né? Mas a energia aqui é Olha fantástica. isso, gente. Olha essa casa. Olha. Coisa mais linda. Aqui da frente, daí. Percebam essa energia, percebam esse Bem convite. relaxante. O local relaxante. Só o Não, ambiente, assim, geral. E, gente, quem já fez uma classe de entidades antes, se fez em até 1 ano, tem valor de repetição, tá, gente? Então, que mais é possível, tá? Mas é possível. Você tá aqui fora agora. É isso, gente. Então, Fica aí o é isso. convite, né? Interessados, se requerem informação, enviem mensagem para alguém dessa live, para quem tu mais conhece aí. Envia para mim, envia para mãe. Aqui, tá, Tem gente? Não isso. adianta enviar mensagem para a entidade, que daí tem que entrar em contato com a gente, tá? Tem que E, contato exato. com a gente. E todas as E no entidades link, que tiverem interesse também em participar, que tragam pessoas, tragam os corpos, venham. Estão todos convidados. Por favor, aqui a Adri exato. falando de novo. Ó, eu fiz o CFP com o DEM, na verdade era cópia ainda, sem ter o dinheiro. Usei o cartão de crédito. Quando terminou, no dia seguinte, criaram umas classes para mim, que pagou a classe e, inclusive, minha viagem inteira. Eu pedi. Uau! Como pode mesmo? Isso acontece realmente. É muito. É preciso escolher. Escolha sem se preocupar. Gente, gratidão. Essa foi gratidão, Dri, por ter falado isso. Gente, primeiro a escolha. Não adianta você querer. Escutei isso hoje, gente. Gratidão, universo, consciência, sua linda. Não adianta a gente querer colher sem plantar. A sua escolha é a sementinha, é plantar a sementinha. Eu escolho, invista nisso. Não adianta você querer ter a classe se você não fizer um movimento. Seja de se inscrever para a classe, de conversar com a classe. E como a Adri falou aqui, ela colocou no cartão de crédito, tipo assim, eu vou fazer essa classe, universo. Eu estou escolhendo e vou fazer. Não sei como isso vai aparecer, não quero saber como isso vai aparecer, não me interessa como isso vai aparecer. Eu já escolhi. Agora, universo, o que mais é possível? O que já tem disponível para mim e o que se requer para que eu atualize muito mais do que o dinheiro dessa classe? Com total facilidade e gentileza. Me mostra, universo. Então, pode deixar. Gratidão, Dri, por ter trazido realmente essa história dela. E foi na Itália, tá, gente? Ela estava viajando, foi lá na Itália e ela fez o cópia. Ela falou, você não tenho dinheiro agora. Agora eu não tenho dinheiro. Vou colocar no meu cartão de crédito. E daí ela já era facilitadora de barra, de facelift e algumas outras classes. E ela, depois que ela fez a demanda, ela escolheu, fez a demanda, aí o universo pôde dar para ela o que ela pediu. Ó, os cachorros estão ali, ó, latindo, convidando, ó. Pássaros, cachorro, deixei a câmera virada pra lá um pouco, assim, pessoal. Os pássaros. Os passarinhos do Estão em tudo que é lugar. Eles estão em tudo que é lugar. Dá pra ouvir aí os pássaros? Os pássaros eu estou escutando. Aham. Olha lá. Deixa eu ver eles aqui. Dá pra escutar. É Eu não isso, tô gente. vendo onde é que eles estão. Presentes que já estão disponíveis. Recebam disso. Recebam dos passarinhos e peçam para os passarinhos, como facilitadora de conversando com os animais agora. Conversando com os animais, né? Para os animais contribuírem Quem com mais mais pode consciência. contribuir? E eles também recebem, quando você tem mais consciência, quando você tem mais ferramenta, os animais adoram, porque eles recebem disso. Eles começaram aqui, ó.
E o que mais é possível, Mais gente, não é à toa que eu comecei a live aqui com 2 gatos. Na verdade, a Belita participou de um tempinho aqui. Ela falou assim, ai, gente! É isso, gente. E o que mais? O que mais já está disponível para vocês? Que escolhas vocês estão recusando fazer? Que se vocês fizessem, poderiam mudar a vida de vocês imediatamente. Brinquem com isso. Isso aí. Então tá. Gratidão a vocês. Gratidão a quem participou ao vivo, quem assistiu a gravação. Gratidão, Sil, por trazer essas informações, contribuições. Mãe, gratidão a mim também. Gratidão a todo mundo. Todos que estiveram aí, a todos que vão assistir depois, gratidão, e todos estão convidados. E é só entrar em contato, gente. Gratidão pelo convite de estar aqui. Pode ser que a gente faça mais, lógico, tá, gente? Porque a gente é desses, a gente não gosta de falar quase nada, de mostrar essa casa maravilhosa. Então, assim, e peçam, gente, se vocês tiverem perguntas sobre a casa, olha, sobre a casa e a classe, mandem pra gente. De repente a gente faz uma live voltada para essas perguntas de vocês também, pra gente trazer mais clareza para vocês, tá bom? Exato. Isso aí. Então tá. Encerrar aqui então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Para todos! Até Até mais.